Olá pessoal, aqui é o Diogo do canal Pensamento Empreendedor. Nós iremos falar hoje sobre uma técnica de gestão de atividades chamada 5W2H. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar dela. Quem ainda não ouviu, vou dar uma pequena introdução e eu vou falar o porquê que eu uso essa para gerenciar as minhas atividades e também desenvolver alguns projetos que eu trabalho. Bem, primeiro, o 5W2H ela é uma técnica bem pontual e utilizada para a gente administrar a nossa to-do list. Por exemplo, quando a gente tem um monte de atividades para fazer, seja fazendo um entendimento de um processo, fazendo um planejamento de um projeto, ou planejamento de uma viagem, a abertura de uma empresa, uma reforma, qualquer que seja o projeto, você tem uma série de atividades que englobam esse projeto, né? Esse projeto é dividido em vários pacotes de atividades. Dentro dessas atividades, nós temos que organizá-las para que elas aconteçam, né? O 5W2H seria o what, que é o que, why, porquê, where, onde, who, quem, when, quando, how, como será feito e, por fim, how much, quanto irá custar. Como eu utilizo o 5W2H? O 5W2H dá para a gente utilizar, como falei, em um projeto, em uma atividade que a gente quer executar, mas a gente pode utilizar ele, como eu já usei muito quando eu trabalhava como consultor e auditor, para entender processos, entender como algumas atividades são feitas. Então, se a gente vai conversar com alguém, está fazendo uma reunião e está querendo entender o negócio da pessoa, seja que a gente está fazendo uma prospecção comercial para fazer uma venda, se nós fizermos esse checklist de perguntar para a pessoa o que, onde, porquê, como, quem, quanto custa, a gente vai entender muito melhor como é o negócio, como é a atividade executada pela pessoa, seja a nossa intenção de mapear um controle, fazer uma auditoria, fazer uma proposta de alguma venda, desenhar um novo negócio, desenhar o projeto de uma empresa, fazer o planejamento de uma inovação. E por isso que algumas perguntas do 5W2H são super fáceis de responder, o que, quem, como, são as perguntas mais fáceis, mas algumas elas abrem margem para uma discussão, né? Que seria, por exemplo, o onde e o quando. Eles são aplicáveis, por exemplo, num processo digital, você executar o onde é feito na empresa, colocar que é feito na empresa geralmente vai ser uma questão um pouco rasa demais. Por isso a gente pode colocar, e deve, analisando um processo, de que o onde, às vezes, você fala assim, onde é feito no computador, né, salvo na pasta tal do servidor, ou salvo no Google Drive na pasta Y, ou salvo no Dropbox, onde é feito por e-mail, ou seja, então ele mistura às vezes no como é feito, no onde é feito. Vocês conseguem entender essa questão? Ou mesmo se a gente está fazendo um planejamento, né? Fazendo uma reunião de planejamento de uma viagem, a gente decide que o onde vai ser feito, a gente vai estar fazendo o quê? O planejamento ou a viagem. Se for falar do planejamento, onde é onde você vai planejar ela. Você vai planejar em casa, você vai num restaurante, você vai num café e vai reunir o pessoal para comer alguma coisa e definir o que vai ser feito. Então esse seria o onde. E ele é importante, porque senão a gente define todo o resto, né, do que vai ser feito, como vai ser feito, quanto vai custar, mas ninguém define aonde vai ser feito, ou a segunda questão que sempre gera dúvidas, é o quando. Quando vai ser feito? Porque se nós não tivermos um prazo bem definido e uma agenda de cronograma, as coisas não acontecem. Então é bem interessante a gente ter essa análise. O quando, ele também abre em algumas situações, por exemplo, quando a gente está falando de um controle, eu vou fazer um controle de uma revisão mensal dos meus gastos e das minhas despesas, ou mesmo vou fazer um fechamento financeiro da empresa para saber o faturamento, custo e resultado. O quando ele se torna esse fechamento financeiro, quando ele é feito? Numa data X do mês. Ou mensalmente, né? Nós colocamos assim, mensalmente, ou a cada 15 dias, ou toda semana, ou todo dia 10, é feito a atividade.
Então, bem mais simples. Por fim, acho que o terceiro ponto que é interessante, que gera também um pouquinho de dúvida, é o porquê. Que quando a gente não tem bem claro o porquê está sendo feita uma atividade, é legal a gente utilizar o 5W2H nessa forma. E além da gente entender o que, como, quem, quando, quanto vai custar, nós vamos entender o porquê. E se esse porquê não estiver bem claro ou bem definido, às vezes a gente entende e encontra um processo dentro de uma empresa ou dentro até da nossa rotina pessoal que pode ser descartado, que pode ser eliminado e a gente criar economia, né? E isso a gente gera um link até com um dos métodos mais utilizados, assim, mais eficazes de gestão de orçamento, né? Que futuramente a gente vai falar sobre isso, que é o orçamento base zero. Que o orçamento base zero ele parte do pressuposto de que uma empresa ela começa do zero e o que você precisa para ela ser desenvolvida. Então você faz essas perguntas do porquê. Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso? Por que eu preciso desse serviço, desse fornecedor, dessa despesa? E às vezes você não tendo um porquê, você encontra uma oportunidade de economizar dinheiro. Então você vê que o 5W2H ele é utilizado tanto em atividades micro do nosso dia a dia, quanto atividades mais macro e com impactos muito interessantes em suas perguntas. Resumindo, 5W2H. Se você precisa de um checklist do que você precisa mapear e entender de um processo, de uma atividade, de um projeto, de um planejamento, ele é a melhor ferramenta que você pode utilizar. Fechou? Se tiverem alguma dúvida, sugestão, gostaram ou não gostaram, comentem, por favor. A gente está sempre ouvindo e conversando com vocês. Sigam a gente no Instagram e os vídeos estão sempre no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo do Pensamento Empreendedor.